Fala pessoal, tudo bem? Hoje nós estamos aqui com a doutora. Nós estamos gravando um vídeo hoje a respeito do racismo, do bullying e também da injúria racial, é isso, né? Essa aqui é a doutora Cláudia, advogada da nossa família, advogada também das empresas, da ONG, de tudo que a gente tem na vida, ela é advogada. Ela tem feito um trabalho incrível, só que não é simplesmente por trabalho, ela também é amiga particular da nossa família. E confiamos bastante no trabalho jurídico e pessoal do que ela tem feito. Até hoje acho que a gente teve sucesso em tudo, né? Isso é muito positivo, né? Praticamente. Algumas coisas a gente tem que relevar, nem sempre a gente ganha, mas é importante que a gente mantenha a aliança e, como é que eu posso dizer, e o cuidado um para com o outro, né? Ela vai se apresentar e aí a gente começa o nosso tema hoje, tá? Obrigado por você estar aqui, espero ajudar você junto com a doutora, eu não sei nada, ela sabe tudo. Vamos lá? Doutora, pode se apresentar. Boa tarde, bispos, queria agradecer pelo convite. Meu nome é Cláudia, sou advogada já há algum tempo e nós vamos hoje explanar sobre esse assunto tão polêmico que é o racismo. E vamos tentar fazer vocês entenderem qual a diferença do bullying, do racismo e da injúria racial. E aí a gente vai ensinar esses questionamentos. Zerar? Eu espero que sim. Vamos lá. Como pode, né? Eu vou fazendo algumas perguntas. Como pode, tanto tempo depois da, entre aspas, Lei Áurea, né? Você ainda está discutindo um assunto tão polêmico, certo? E parece que a questão do racismo começou ontem. Ela não parece que começou em 1888, parece que ela começou ontem e nós estamos discutindo algo super recente. Só que é um problema que está vinculado à sociedade há tantos anos e não se resolve, né? Primeiro, eu quero que você explique a diferença entre racismo, o que é bullying e o que é injúria racial, tá bom? Pode ser na ordem dos três. Então, eu vou começar então pelo que o senhor falou sobre o racismo. Muito se confunde racismo com injúria racial. Então, o racismo, ele está amparado numa lei específica, que é a número 7.716 de 1989, e ele sim é inafiançável, ele não tem prazo de prescrição, mas ele não fala de uma pessoa especificamente, ele fala de um conjunto de pessoas, não necessariamente dos negros, como a gente está vendo agora, que foi esse caso recente, mas de qualquer raça diferente da outra. Então, um grupo de pessoas diferentes da outra raça, que ofende, que denigre a raça como um todo, não a pessoa especificamente, isso se chama racismo, crime de racismo. O que é diferente da injúria racial. A injúria racial é esse caso da Titi, que está todo mundo comentando e que trouxe à tona de novo essas situações que já acontecem muito. Que apareceu na televisão, a mídia deu uma conotação muito maior, o que eu acho louvável, porque fez todo mundo abrir um leque de reflexões de como que está o racismo hoje aqui. Então a injúria racial, ela sim tem uma pena branda, como a gente costuma falar. Por isso que às vezes a gente reclama, né? É porque cometeu um crime de racismo e na verdade é injúria racial contra fulano e não ficou preso, então só levou uma multa, ou então é porque a nossa lei, o crime de racismo está baseado no artigo 140 do Código Penal, que é branda. E aí o que acontece? Por que não se divulga? Porque nós nos calamos. Nós não vamos lá e não denunciamos, porque a injúria racial precisa que nós tomemos a decisão de ir a uma delegacia, prestar queixa, como aconteceu com a filha desse ator. Ele foi até a delegacia, ele denunciou, ele registrou um boletim de ocorrência, ele fez a representação e o processo vai prosseguir. O que a gente tem que desmistificar não vai acontecer nada, então eu não vou fazer nada. É por isso que talvez ainda a gente esteja nesse patamar de estar se discutindo isso. E o bullying é uma coisa que a gente acha que é recente, mas que não, que já está há muito tempo aí, e que é uma coisa muito mais comportamental do que uma coisa de lei, como racismo, como injúria racial. Então acontece muito em escolas, acontece muito dentro da nossa família, acontece muito em lugares que a gente frequenta, às vezes, né, de igreja, e às vezes acontece naquelas brincadeirinhas, e às vezes uma pessoa que se sente mais
ofendida ou que não está inserida naquele contexto, quer ofender a outra dentro da escola, por exemplo, e aí se caracteriza o bullying, que foi o que aconteceu em Goiânia recentemente, que aquele menino que atirou em todo mundo lá numa escola muito chique lá em Goiânia, porque ele era, como eu vou explicar, ele era tiro de lado dos amigos da mesma sala, da mesma idade, e ele se revoltou e aí sofria bullying e cometeu aquilo porque o bullying causa reações comportamentais muito difíceis, como depressão, como a gente tem de suicídio, essas coisas. Então o bullying é comportamental. Ele não tem uma lei específica que rege ele. Então, normalmente, às vezes a gente confunde a injúria racial com o bullying. Não, o bullying é muito comportamental e é uma coisa muito específica. Entendi. Me explica algo aqui. Em exemplos, o que é o racismo? Então, um exemplo pode ser fictício, pode ser... O racismo, a gente ouviu falar muito de skinheads, por exemplo. Eu posso falar porque eu já trabalhei para um skinhead. Eu advoguei a favor de um skinhead, na verdade. Então, o skinhead é um grupo que é contra judeus, negros e nordestinos. É um grupo de pessoas que é contra essas raças, judeus, negros e nordestinos. Então, se acontece uma briga em algum lugar, eles estão em bar, eles têm os lugares certos de frequentarem e eles incitam a discriminação, eles causam contra aquela raça, eles não vão ser contra aquela pessoa. Quando eles estão atacando a pessoa, eles estão atacando a raça como um todo. Isso é um crime de racismo. Isso é o racismo. Se ele for preso, enquadrado como um skinhead, for colhido todas as provas e provar que ele faz parte desse grupo, ele vai ser enquadrado no crime de racismo. É inafiançável, não tem prescrição e fica preso. Meu cliente foi condenado, inclusive, a gente conseguiu tirar ele da prisão, enfim, depois de algum tempo, por causa de bom comportamento e não porque ele não foi incluído no crime de racismo. Então, ele foi caracterizado racismo e ficou preso. Isso é crime de racismo. A injúria racial é esse caso da Titi, que essa moça colocou em todas as redes sociais, isso a gente pode falar porque é público. Sim. Em todas as redes sociais, ofendendo a pessoa da menor, da menina, ofendendo a raça dela, o cabelo dela, o gênero dela. Isso é injúria racial. E aí a pessoa que se sente ofendida vai à delegacia e informa o que aconteceu. Então ele fez uma ofensa direta à pessoa. Então isso é injúria racial. E bullying é quando as crianças estão na escola e, por exemplo, tem um menino que é muito gordo no meio de uma turma de adolescentes que são todos descoladinhos, bonitinhos, e ele é gordo e diferente daquela turma. Então aquele grupinho de meninos vai lá e fica provocando, e fica ofendendo, e vai deixando ele o quê? Vai deixando ele isolado na classe, vai deixando ele num estado psíquico muito complicado. Isso ofende a integridade dele, ofende a moral dele, dentro de um grupo social específico. Isso é um... Entendi. Tá. Então, vamos lá. Quando eu posso ir à delegacia e resolver esse caso através de um processo jurídico? Em todos os 3 casos você pode ir na delegacia. Se eu for chamado de gordo, então eu posso ir na delegacia? O delegado pode não te enquadrar nessa situação do racismo sob nenhuma hipótese, mas na injúria racial, por isso que é muito complicado o bullying e a injúria racial. Eles ficam num liame muito sério de estarem iguais. Mas então, se você for chamado de gordo na escola, se você for chamado de 4 olhos, isso tem que ofender muito a sua moral, a sua integridade. É uma coisa muito pessoal. Então, aí quem vai analisar normalmente, quando é menor, são os pais, vão ver que providência tomar. Às vezes está numa escola, eu tive um caso recente que estava numa escola, o professor ofendeu o aluno, chamou de burro. Isso é bullying. E na frente de todo mundo. Entendi. Então aí você tem burro? De burro, chama um aluno de burro, chama um aluno que você não consegue, acompanhar a turma na frente de todo mundo, isso se chama bullying. Entendi. Então a relevância vai ser mediante a situação. Eu sei, eu tô falando isso porque a questão do bullying, eu sofri muito com a questão do bullying, tá? Pra quem não sabe, eu fui um obeso mórbido, pra quem não sabe. E eu sofri muito na escola até os meus 13, 14 anos, muito, mas muito mesmo. E o quanto de ofensa que eu já sofri, dava para ter escrito um bom livro. Daria. E eu nunca fui até nem uma polícia, nem nada, até porque eram colegas da mesma idade, né? Que a minha idade, né? Eu tinha 12, ele tinha 12. E eu acho que o juiz ia olhar isso de uma forma um pouco mais branda. Poxa, vocês são colegas. Eu participando de um grupo de pessoas, dirigindo um grupo de ajuda a alguns jovens, e num percentual de 100% de jovens, não vou falar o número de jovens, num percentual de 100%, 60% já tentaram suicídio por conta do bullying, tá? É um percentual altíssimo. Mas é o que a gente viu que aconteceu em Goiás. Eram todos alunos
da mesma idade, de um nível social igual, teoricamente, mas que aquele menino que atirou, que foi o ofensor, sofria bullying. Eles desprezavam o menino, falavam que o menino cheirava mal, que o menino fazia... Ele foi... Por isso que é o comportamental, aquilo foi somatizando dentro dele. E qual foi a reação? Ele matou 2 colegas e feriu vários. Então, isso é a consequência do bullying. E é porque hoje eu acho que a gente tem que pensar em mudar a lei. Porque o bullying está causando esse tipo de problema. Entendeu? O bullying está matando. Aquele caso nos Estados Unidos que atiraram dentro da igreja. Sim, sim. Foi exatamente um caso de bullying que aquele frequentador sofreu naquela igreja. Ok. Eu tô entendendo. São situações que precisam ter mais atenção e precisa ser tratado com força. Precisa ser tratado com força. Porque o racismo hoje, e a injúria racial, eu vou até o que você falou sobre 1888. Se nós formos pensar, é recente, concordo, são só 130 anos, é muito recente. E a gente tem uma cultura para ser mudada, né? E se a gente começar a mudar a cultura do racismo, automaticamente a gente vai conseguir mudar essa cultura do bullying, porque tudo é uma questão de a gente mudar o padrão. Então as pessoas são ensinadas a isso. Entendeu? Lembrando que não é um problema só no Brasil, né? É um problema no mundo, né? Olha os Estados Unidos com um problema seríssimo racial, seríssimo, que está vendo nos Estados Unidos hoje. A gente está acompanhando bastante isso, porque normalmente o Brasil gosta de copiar muito as leis e trazer. Não, nos Estados Unidos está acontecendo mortes de negros lá, né? E é um racismo não velado como no Brasil. Não, com certeza. Não tem o que... esse é um problema do mundo, sempre foi. Foi a grande causa dos problemas das guerras, né? Foram os racismos. Principalmente também a questão religiosa, que se você for focar mesmo a questão religiosa entre judeus e árabes, é a maior guerra do mundo. Na Segunda Guerra Mundial, a questão do Hitler com os judeus, que eram os cristãos, né? Contra os judeus, entre aspas, né? Não estou falando nenhuma besteira aqui, estou falando algo histórico. E agora você tem isso que foi ressuscitado através de um caso público, né? Eu vou para algumas perguntas aqui do Instagram, aqui, tá? Gabi Hall fez uma pergunta aqui, tá? O que a doutora achou do caso Titi, filha do Bruno Gagliasso? Esse é nome difícil do Bruno, hein? E a Giovana. Olha lá, mais difícil ainda. Elbank, é isso? O comportamento da socialite na mídia, ela deu um parecer dela, que ela falou que tinha muita inveja, tudo. Acredito, sua opinião é válida ao extremo, de todos nós somos. E o que você acha desse caso em si? Pode ser a doutora, como pode ser a Cláudia também. Eu vou falar a Cláudia e a doutora, não se fundem. Eu achei desprezível da parte dela, infeliz da parte dela de atacar uma menina, por ser uma menina daquela idade, por ter falado do cabelo dela, da cor dela, mas no fim da história, depois fiquei tentando analisar do outro lado. Ela foi corajosa no fim da história. Ela não foi hipócrita. Ela falou qual é o raciocínio dela, e qual é a opinião dela e qual é a convicção dela. Ela é racista, ponto. Não é a primeira vez que ela faz isso. Ela tem um histórico de situações racistas e de postagens racistas. Então ela não foi covarde. Eu jamais vou defendê-la, mas ela pelo menos não foi velada ou não foi hipócrita como muitas pessoas são, que podem estar falando por trás do Bruno e da Giovana sobre a Titi. Mas foi desprezível a conduta dela, ela realmente vai ser punida, eles já tomaram todas as providências e isso é o legal. E isso que eu acho que todos nós temos que fazer. Não pensem vocês que porque eu sou advogada que eu não sofro preconceito. Em vários fóruns da vida que eu vou. Não é 1, 2 ou 3. Meu filho não é negro como eu, ele é loiro. Você imagina eu num hospital de ponta, a gente tem um convênio bom, e a enfermeira entra dentro do quarto, só estou eu e meu filho, e ela pergunta cadê a mãe dele. Então a gente passa por situações inúmeras de uma enfermeira. Eu tô no hospital de ponta e ela tinha que me respeitar, não? E a minha mãe estava lá, e minha mãe é negra, assim. E aconteceu isso muitas vezes. Meu pai com meu filho numa loja, meu filho loirinho, meu pai lá, que não achou a polícia, porque achou que meu pai estava raptando ele. Então, se a gente se cala e se vitimiza, a situação tende a piorar. Situações do dia a dia, certo? Isso é importante, porque assim, isso é bom entender, isso é extremamente importante. Cada um que está aqui ou lá, eu não passo esses sentimentos porque não vivo esse tipo de preconceito, certo? Não estou sendo hipócrita nem um pouco falando sobre isso.
Tenho total respeito, não vejo diferença alguma entre qualquer tipo de ser humano. A ponta que eu tinha de discriminação era com o mundo árabe, e quando eu pisei na terra árabe eu percebi que eles são mais amorosos do que nós brasileiros, certo? Porque o conceito que a mídia passa é que todo árabe é homem-bomba, e isso é totalmente errado. Você vai ver um árabe sair de manhã para trabalhar, voltar, abraçar o seu filho e assim por diante, né? Existem os radicais, que eu sou totalmente contra, que são os radicais que eu nem considero árabe. Não considero nada. Eles são totalmente racistas ao mundo. A raça eleita. Mas o árabe, não tenho nenhum preconceito com nem o povo árabe, nem o povo judeu e nenhum outro tipo de povo ou qualquer raça, né? Porque somos de raças diferentes, mas seres humanos, certo? Agora, essa questão racial, eu nunca passei nenhuma discriminação racial, porém sofri bullying, certo? Que não tem nada a ver o peso, uma coisa com a outra, mas se remete com a mesma dor no presente momento. Lembrando que nós estamos falando de um presente momento. Então, com essa questão, eu imagino você sofrer quanto a isso. A única coisa que eu tive, eu vou até falar aqui, minha mãe tem cabelo preto, meu pai tem cabelo preto, sim. Quando eu saía com a minha esposa, eles, nossa, sua filha é maravilhosa, né? Minha filha parece mais o meu pai e minha mãe. Uma brincadeira. Mas eu nunca passei por essas questões, mas é importante saber sobre isso, porque o bullying está presente em qualquer família, em qualquer casa. Mas o que eu falo sobre o que eu achei ela corajosa, eu achei que ela tem a convicção dela. Tudo que você está falando é a ver com convicção. Os árabes têm a convicção deles. Obviamente, como você tem os radicais, mas eles têm a convicção deles, e a gente tem essa mania de pré-julgar. Então, assim, culpa dos negros também, vou usar os negros porque isso faz parte de mim. Culpa nossa também, porque a gente se vitimiza, porque se a gente assiste televisão e a gente vê sempre negro que é bandido, e a maioria, então isso viralizou, né? As pessoas não conseguem ver. E quando você se sobressai, não, mas você é diferente. Não, eu não sou diferente. Eu sou negra como qualquer outra pessoa, não tem nada de diferente. A gente estudou, a gente teve oportunidades e a gente tem que aproveitar isso. Mas as pessoas, não só no Brasil, no mundo todo, eu também já viajei, já sei como é, fora. As pessoas se assustam quando vê uma negra chegar em algum lugar diferente do que eles acham que é o padrão. Num bom restaurante, e aí eu te falo, vai ter racismo no bom restaurante? Claro que um restaurante vai colocar negros não entram, judeus não entram. Mas quando eles não são a favor, eles torcem o nariz, né? E a gente percebe claramente quem passou por isso. Sim. Então não adianta vir com o discurso, não existe racismo. Existe sim em todos os setores, mas cabe a nós lutarmos contra ele. Então o que eu achei interessante desse caso dessa atriz, do casal que adotou a menina que é negra, é que eles não se calaram. E aí isso está fazendo todo mundo levantar uma situação de volta, discutir sobre o racismo aqui no Brasil, por causa das oportunidades. Então quando você chega, a gente assusta, até a gente chega num fórum e tem um juiz negro, todo mundo assusta. Gente, não tem que assustar, tem que ser natural. Hoje a CEO da Pandora, a maior loja de joia do mundo, Sim. É a Rachel e ela é negra. E ela é sensacional, inteligentíssima, e todo mundo respeita. Ela tá no mundo do luxo, que é o mundo mais preconceituoso que existe. O Chris Gardner também, um dos palestrantes mais famosos do mundo. Exatamente. E um dos maiores milionários também. Exatamente. Então assim, a gente tem que... Eu assisti uma entrevista dela que ela falou, tem que soar natural. Uma negra é CEO de uma grande empresa. E normalmente não se soa natural, as pessoas se constrangem em perguntar, as pessoas ainda ficam constrangidas. E é como você falou, nós somos todos pessoas. Então todos temos que ter essas oportunidades. Então assim, a gente não tem que se calar, bispo. E eu acho que esse vídeo tem que servir para isso. Para que as pessoas denunciem sim se sofrendo de racial, independente do que seja. Mas só foi isso. Não é. Se você se sentiu constrangido, se você se sentiu ofendido, procure seus direitos. Vá numa delegacia, o delegado tem a obrigação de formalizar um boletim de ocorrência, represente e deixe, mesmo que vá para o juizado especial e seja um crime de pequeno porte, né? Não seja nada. Se todo mundo fizer isso, daqui a pouco todos os legisladores vão ter que pensar sobre isso. Repensar, né? Não é? Tem mais uma pergunta. Sophie, se eu não me engano, é underline SN Drade, deve ser Andrade, mas como já devia ter outra, ela escreveu dessa maneira: se seu filho estivesse sofrendo bullying, qual seria a primeira medida a se tomar? Ela deve ter feito uma pergunta aqui. Está sofrendo bullying, qual é a primeira medida a tomar? Depende do lugar, eu quero imaginar que seja na escola, por exemplo. A primeira coisa a se fazer é ir à direção da escola.
Normalmente a direção do colégio tenta colocar panos quentes, nossa escola não tem essa política, não tem isso, não tem aquilo, mas você tem que insistir, explicar a situação de uma forma tranquila, fazer o seu filho se sentir à vontade para expor, porque normalmente a criança tem medo de falar, porque ela vai ser mais rejeitada ainda na classe dela, por exemplo. Porque se ele denunciou o bullying, é um grupo de amigos ou é um amiguinho qualquer, ele vai se sentir constrangido e ameaçado de falar para os diretores, mas a gente tem que fazer isso. Eu não deixo meu filho sofrer bullying não, mesmo ele sendo loirinho, ele é baixinho, às vezes falam que ele é baixinho, eu não deixo, de nenhuma história. Um dia falaram que ele mentiu na escola, eu fui falar com a diretora. Aí vai pra diretora. A gente vai pra diretora, tenta tomar todas as medidas numa esfera amigável, em primeiro lugar. Sempre amigável primeiro. Em qualquer situação, eu sempre em qualquer sou a favor situação. de um acordo. Mas se não existir, vá sim na delegacia. Segundo passo. Vá sim, entre com uma ação contra a escola, vá reivindicar os seus direitos. Porque se todos fizerem isso, todas as pessoas envolvidas, os pais daquelas crianças, vão poder entender que o filho dele não tem o direito de tratar o outro de outra forma. Tem mais pergunta. Vamos aqui. Olha aqui, ó. Dani F. Silva 12, você acredita na mudança das nossas leis referente a isto? E você acredita em uma mudança na sociedade? Oi, Dani. Eu tenho algumas respostas aqui, eu tenho duas aqui. Mas vamos lá. Sobre a mudança na sociedade, eu vou começar do fim para o começo. Eu acho que depende de nós mesmos, mudar a sociedade. Não são casos isolados que vão resolver. Não é? A gente tem que tornar esse caso, não deixar esse caso da Titi morrer, não vai porque a Globo está envolvida, enfim, vai um pouco longe ainda. Mas a gente tem que aproveitar essas situações e mudar. A gente tem que começar a mudar. Se cada um de nós mudarmos o nosso pensamento, obviamente que a sociedade vai mudar. E sobre legislador, eu não posso falar o contrário, sou advogada, né? Eu quero acreditar que sim, que vai mudar, sim, que eles vão refletir sobre isso. Não sei quando. Pronto. Com uma pressão da mídia é bem provável que exista uma reflexão, né? Mas isso aconteceu com a Titi, já acontece com várias pessoas. Você acha que tem a mesma abrangência que teve no caso da Titi? De forma nenhuma. Lógico que não. Quantos filhos de amigos nossos é chamado assim? Vamos lá. Dai McCarthy também falou sobre a filha da Ticiane Pinheiro a respeito de sua deficiente síndrome de Down. É isso? Doença, não sei. Isso pode dar algum processo também? É o HZL. Então, ela não tem síndrome de Down, não. Ela tem uma síndrome diferente que deixa ela com uma aparência... O caso é outro, né? É a mesma sociedade. É a mesma. Que fez não, sim, mas o caso são totalmente diferentes, o enquadramento. É completamente diferente, né? Okay. Porque a filha da Tícia é branca, enfim. Mas ela... a gente pode falar que foi um bullying. Ali foi um bullying. Porque ela ofendeu... A menina publicamente falou que ela parecia um bonequinho, colocou foto, fez comparações. Não é que isso pode dar, isso já deu. Já estão processando ela também, civilmente, inclusive, e tentando enquadrar na esfera criminal também. Então, olha, são dois casos da mesma pessoa, né? Que a gente até citou aqui, tem um histórico enorme. Eu acredito que a gente acabou respondendo aqui. Aqui, ó. Aqui são as respostas de algumas pessoas. Se tiver mais pergunta, pode ir mandando aqui. Então, eu acredito que é isso, certo? A gente tem uma notoriedade aqui dos três casos. A injúria racial, certo? Que seria voltado ao indivíduo. O racismo voltado a uma coletividade. E o bullying voltado à aparência em si, tanto de negros quanto brancos, não uma ofensa direta. Seria isso? Exatamente. Eu sei que é difícil pensar em tudo isso, porque quando você se enquadra, a única coisa que dá para perceber é o seguinte: a ofensa na rede social à filha da Titi, certo? A filha da Giovana. A filha da Giovana, quanto a filha da Ticiane, a ofensa foi similar. O que muda o enquadramento das duas foi ofensivo. O tipo da ofensa. Foi contra duas menores, não similar. Foram de formas diferentes, mas que causaram sentimentos de repulsa igual, vamos dizer. E o enquadramento é completamente diferente, porque realmente a Titi é negra. Mas então, por causa da cor... Por causa da cor. Se ela fosse branca, seria bullying. Não podia ser injúria racial, porque ela é da mesma cor,
teoricamente, a gente tem que falar exatamente assim. Entendi. É a mesma raça, vamos dizer. Nós somos de raças diferentes, somos humanos de raças diferentes. Olha, é muito complexo pensar nisso, porque quando você, assim, do meu lado, eu vou ser sempre defendido, mas quem tá no lado do defensor, que vai encarar um juiz, como lidar com essa situação. E o próprio juiz também lidar com essa situação, o próprio delegado lidar com essa situação, é muito complicado hoje. Eu não vou fazer, eu vou fazer uma pergunta, mas eu não quero a resposta agora, porque eu acho que vai ser muito complexo. Se o juiz der causa perdida a Titi, ele pode se enquadrar, é impossível, mas se enquadra na lei. Sim, mas entre aspas ele poderia se enquadrar também num processo racial, sim, naturalmente, né? Sim. É muito complexo isso. Mas você pode ver que a delegada lá da Barra, onde eles fizeram a queixa, e foi no Rio, sim, foi na Barra, ela logo tomou partido, ela já veio na mídia, já falou, e disse que a moça não mora no Brasil, mora fora. Então, como que vai processar? Tem como se processar, eles vão entrar, a gente tem um pacto internacional para se fazer isso, mas a delegada já se posicionou. Okay. Então, um juiz não vai. Teve um caso muito recente também de um juiz, todo mundo comentou, quando falou da lei LGBT, por exemplo. Sim, que é um outro caso. É um outro caso que também se enquadra em tudo isso, são minorias, que aí ele não foi contra a legalização ou qualquer coisa assim. Ele deu um parecer técnico que todo mundo quis entender da forma errada, entendeu? Então a gente tem que... É tudo uma questão de cultura, de você ler, de você analisar, e é um livro muito difícil de se julgar. Eu imagino. Adulto também sofre bullying? Adulto sofre bullying. E também pode gerar processo? Claro. Porque é uma pergunta que... Eu vi que ele falou se reagir ao bullying também dá processo. Normalmente a gente tem essa tendência de reagir, não aceitar, e aí no fim você acaba sendo enquadrado numa briga, e aí em lesão corporal, então é melhor você fazer o certo. Bullying virtual também. Bullying virtual também. Que é também... A gente tem delegacias especializadas hoje na internet, né, em crimes virtuais. Então as pessoas têm que procurar. Entendi. Por que nós estamos gravando esse vídeo? Para que todos que possam estar assistindo no YouTube, eles possam fazer o seguinte, você assistindo depois disso aqui, você se enquadra num caso desse, você já sabe como fazer, como lidar com essa situação e como resolver um problema como esse. Até porque muitas pessoas confundem uma coisa com a outra. Quando você chega no juiz, apresenta no juiz, o delegado, né, para abrir um BO, é isso? Quando você chega lá para abrir um BO e você fala uma coisa que não tem entendimento, ele pode não compreender e na hora não atuar da forma correta. E muitas vezes ele pode se negar a fazer e você tem que insistir que ele faça, porque está elencado na lei em injúria racial. Então ele tem a obrigação de levar o boletim de ocorrência, mesmo fugindo da convicção dele, ele achando, isso não vai dar em nada. Você tem todo o direito de fazer o seu boletim de ocorrência. E depois você ir lá e representar e fazer esse processo andar. Entendi. Nós estamos querendo ajudar todas as famílias que estão aí. Eu estou gravando com outra câmera, estamos gravando aqui no escritório. Para você realmente entender, você está protegido pela lei, só precisa tomar atitude. Exato. Certo? Aqui é a doutora Cláudia, tem pessoas ainda entrando aqui no Instagram, esse vídeo vai estar no YouTube disponibilizado domingo, e você vai poder entrar lá, deixar suas perguntas também nos comentários, nós vamos continuar respondendo. Eu quero agradecer. A doutora está junto com a gente faz bastante tempo, acho quantos anos? Uns 12 anos, né? E a gente tem trabalhado muito, principalmente porque a gente lidar com o ser humano em si, no tete a tete, sabe? No pessoal. E os problemas são diversos, que você nem imagina. Ainda mais agora lidando com ONG e trabalho social, os problemas ainda são maiores, né? E pretendemos logo logo ter realmente um ponto de apoio aqui dentro da ONG a pessoas que não têm condições, e isso nós vamos combinar mais pra frente, a gente já tem conversado sobre projetos como esse. Doutora, obrigado. Só deixa seus contatos, né? Por favor. Entra lá no nosso IG, no Me Ajuda Aí Doutora, pode seguir a gente, lá vai ser muito legal esclarecer suas dúvidas se a gente puder. Tá bom? Muito obrigada, Bispo. E o que eu queria falar é que a gente não tem que se calar, a gente tem que realmente procurar os nossos direitos, sermos, claro, prudentes quando fizermos isso, porque senão vai ser um mar de processo por aí, mas também a gente tem que fazer por onde a gente ser respeitado. A gente só vai ser respeitado se a gente estudar, se a gente souber dos nossos direitos, se a gente não se vitimizar, se a gente souber que nós somos capazes tanto quanto qualquer outra pessoa, eu acho altamente pejorativo falar quanto qualquer outra pessoa branca, não, quando qualquer outra pessoa, se nós fizermos por onde. Então cabe a nós mudarmos a sociedade. Tá bom? Muito obrigada. Poxa, valeu por você estar aí até agora. Obrigado, espero ter ajudado.
que esse vídeo possa percorrer aí as pessoas que você conheça e precise de ajuda, tá bom? Obrigado, valeu, doutora. Obrigado mesmo, tá? Foi muito bom. Tchau pra você, até o próximo vídeo. Inscreve-se no canal, dá um like se gostou e até o próximo vídeo. Tchau!